Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Aviso para os membros do canal, já está no ar desde quinta-feira a nossa aula de número 40 do curso de História da Filosofia, exclusiva para membros do canal, onde eu falo da vida feliz em Aristóteles. Eu falo especificamente de prazer, amizade e felicidade em Aristóteles. Então acompanhem para entendermos melhor a nossa próxima aula, que vai ser de política em Aristóteles. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês aqui, para começar o tema do vídeo, uma postagem absurda feita pelo MTST. Eles postaram essa barbaridade aqui no Twitter deles. Soldados romanos pregando Cristo na cruz e falando bandido bom, bandido morto. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é uma tentativa pífia desses comunistas do MTST de fazer uma crítica à justiça, de fazer uma crítica à direita. Porque a direita fala, como o delegado Sivuca muito bem falava, né? Bandido bom, bandido morto. Né? Bandido. Bandido. Agora, há todo um relativismo moral aqui nessa postagem do MTST, tentando fazer uma crítica à pena de morte. Mas o que nós temos aqui, claramente, é uma execução injusta. Por quê? Porque Jesus era inocente, ele não era bandido. Então a comparação não cabe, a analogia é infeliz, a crítica é indevida. E aí eu vim aqui com o meu Twitter e postei o que realmente aconteceu. O soldado romano falando, foi decreto do governador, do Pilatos, né? E com apoio da maioria. Lei é lei e democracia é democracia. Então o que realmente aconteceu aqui foi uma execução de um inocente por causa do legalismo e do farisaísmo, certo? Eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso. Mas antes eu gostaria de mostrar que nosso Senhor Jesus Cristo defende a pena de morte. A Bíblia sempre defende a pena de morte, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E eu vou falar dos dois pelo seguinte, eu poderia falar só do Novo Testamento, porque sempre tem aquele pessoal, né, do tipo do Adrilles, né? Ah, mas aí você tá citando o Antigo Testamento, Cogos, não vale mais! Sabe, o Adrilles ele faz exatamente isso. Isso é uma heresia chamada marcionismo. Os marcionistas negavam a canonicidade do Antigo Testamento, o que é um absurdo. Porque como é que você vai argumentar com um judeu, por exemplo, para provar que Cristo é o Messias, se você não usar as profecias veterotestamentárias para provar para o judeu que Jesus é o Messias? Então, desprezar o Antigo Testamento é uma completa barbaridade. A Igreja Católica muito bem mostrou que o Antigo Testamento é válido. E o Antigo Testamento está repleto de passagens onde se defende a pena de morte. Não dá nem tempo de citar todas. Mas para citar algumas, nós temos, por exemplo, Gênesis, capítulo 5. Todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, se você comete um crime contra um homem, você está cometendo um crime contra uma criatura racional criada à imagem de Deus. Você está violando a dignidade que participa da dignidade de Deus. Isso é muito grave. Grave a ponto de Gênesis recomendar a pena de morte nesse caso. Temos outros. Na lei mosaica, por exemplo, nós temos passagens defendendo a pena de morte em Levítico, nós temos a defesa da pena de morte em Êxodo, em Números, em Deuteronômio, para vários tipos de crime. Então, por exemplo, aquele que ferir seu pai e sua mãe será morto. Aquele que furtar um homem e o tiver vendido, ou se este for encontrado em suas mãos, será morto. Então, ladrão, sequestrador. Se alguém por maldade armar ciladas para matar seu próximo, o tirarás até mesmo do meu altar para matá-lo. Isso está na Bíblia. Em Números, inclusive, tem uma passagem onde falam da necessidade do devido processo da lei. Então, Deus fala para Moisés sobre o refúgio na terra da promissão, onde aqueles que cometeram um homicídio involuntário poderão se refugiar dos vingadores de sangue até que sejam julgados por assembleia. Então o que Deus está falando? Para evitar a justiça da turba e levar o acusado de homicídio involuntário ali para um julgamento. Aí ele poderá ser condenado à morte por uma justa autoridade após o devido processo da lei. Aqui falando de homicídio culposo. Agora, se não existir a justa autoridade, você está num governo que defende bandido, existe sim a possibilidade de se fazer a justiça, como está previsto na Bíblia,
De outros modos, todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto. Aí algumas pessoas vão falar, mas Cogos, no Novo Testamento não é mais assim. De onde vocês tiraram que não é mais assim? Talvez o Adrilles, né? Cogos! A lei de Italião! Ela foi cancelada! De onde que o Adrilles tirou que as leis do Antigo Testamento foram canceladas? Elas foram aperfeiçoadas. Jesus disse, eu não vim abolir a antiga lei, eu vim trazê-la à sua plenitude. Então, o que significa isso? Significa que as leis do Antigo Testamento são como se fossem portarias, leis municipais, e elas têm um valor de lei, só que elas estão sujeitas a uma lei maior. Você imagina que as leis maiores são equivalentes ao artigo 5º da Constituição, para fazer uma analogia. Qual que é essa lei maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? Como é que você consegue amar a Deus sobre todas as coisas se você passar pano para bandido? Ué, o bandido violou a dignidade do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Aí você vai lá sinalizar virtude e falar, olha como eu sou bonzinho, intolerante, liberal e humanista? Ué, mas o cara não violou a dignidade de Deus ao cometer um crime contra um homem inocente? Cadê então o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas? A justiça emana disso. Mesma coisa. Por que as pessoas no céu são felizes, mesmo sabendo que tem um monte de gente queimando no inferno? Eles não sabem, ou eles são psicopatas? Qual é a verdade? A verdade é que eles amam a justiça. Eles amam a Deus sobre todas as coisas. Então eles amam que a justiça de Deus é feita contra aqueles que cometeram um pecado mortal e foram parar no inferno. Cometeram um pecado mortal e não se arrependeram, né? Porque se você comete um pecado mortal e se arrepende, aí você é perdoado. Então é isso. A justiça de Deus. Se você é contra a punição, você é contra a justiça de Deus. Isso é bem simples. Aí, se querem mais passagens do Novo Testamento, Romanos, capítulo 13, diz o seguinte: a autoridade, né, ela é um instrumento de Deus para o teu bem. A justa autoridade. Não está falando da autoridade de Mao Tse Tung, de Hitler, de Stalin, que isso não é autoridade justa. Mas a justa autoridade, ela é um instrumento de Deus para o nosso bem. Se fizeres o mal, diz o apóstolo Paulo, temei, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e exercer a ira contra quem pratica o mal. Ué, então Paulo, no Novo Testamento, está dizendo que é justo que a espada das justas autoridades se levantem para exercer a violência institucional contra os malfeitores. Agora, sabe o que é mais interessante? O mais interessante de tudo é que quando você vê essa imagem aqui, que o MTST postou, bandido bom é bandido morto, esta frase realmente foi dita ali no Calvário. Esta frase realmente foi dita ali no Gólgota, mas não foi o soldado romano quem disse. Sabe quem disse essa frase? Nosso Senhor. Vocês querem que eu explique como? Eu explico ipsis literis para vocês. Evangelho de São Lucas, capítulo 23. Então os fariseus e os romanos zombavam de Cristo ali, e aí diz assim, um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra Cristo, que era o Gesmas, o mau ladrão. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro, o bom ladrão, São Dimas, o repreendeu. Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres no mesmo suplício? Agora prestem bem atenção nas palavras do bom ladrão, São Dimas. Para nós, isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este, o Cristo, não fez mal algum. O que São Dimas acabou de dizer? Ele acabou de dizer, olha só, Gesmas, eu e você somos ladrões. Nós vivemos uma vida cometendo crimes. Furto, assalto, votou no PT, sei lá, desgraça toda. Ou seja, nós somos bandidos e merecemos a pena de morte na cruz. Foi isso que Dimas disse. Aí, o que Jesus respondeu? Na cabeça de um pejoteiro, de um teólogo da libertação, Jesus responderia, não, Dimas, seu extremo direitista. Todo mundo tem uma chance de se ressocializar. Não, não foi isso que Jesus respondeu, porque ele não é pejoteiro.
Ele respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que Dimas, depois de falar nós somos bandidos e merecemos esse suplício de cruz, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E aí Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então duas coisas importantes aconteceram aqui. Primeiro, Dimas, ele tem um ato de fé, um ato da inteligência, guiado por uma justa vontade de reconhecer a Deus, a Jesus como Deus e Salvador. Então ele falou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Fé. Então a salvação aqui pela fé. Só que a fé só, sem obras, é morta. Houve aqui também um ato de obras, porque é preciso ter obras. A fé verdadeira, ela se traduz em obras. Qual que foi a obra? A obra foi acatar na sua alma a ordem de justiça. Ele disse: nós dois somos bandidos e merecemos a morte de cruz. Nesta obra de arrependimento e aceitação da ordem de justiça, ele manifesta a verdadeira fé que ele teve em Jesus como Salvador, fazendo valer a ordem de justiça. E aí o que Jesus responde? Que ele estará salvo ainda hoje. Então foi a primeira canonização da nova aliança. Então, basicamente, Jesus disse: é isso mesmo, bandido bom é bandido morto, que bom que você entendeu isso, e se arrependeu, e me reconheceu como Salvador, então agora você tá tranquilo, tá safe. Já o outro, o psolista ali, que acha que bandido é coitadinho, e não reconhece Jesus como Deus, o que aconteceu com ele? Foi lá pro andar de baixo. Então é isso. Tá tudo aqui, tá tudo na Bíblia. Se fosse mentira que bandido bom, né? Se fosse mentira, Jesus teria dito: não, Dimas, você não pode falar que bandido bom é bandido morto. Você está indo contra a minha justiça. Não, Jesus não falou isso. Jesus canonizou ele na hora. Então pronto, eu quero ver alguém refutar isso aqui. Diz na Bíblia, em Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17. Quem declara justo o ímpio e perverso o justo, desagradará o Senhor. Então são as duas coisas que desagradam o Senhor: chamar um justo de ímpio e chamar um ímpio de justo. Não existe esse relativismo, esse igualitarismo moral pregado pelo MTST. Ah, então tanto faz se você está falando de Jesus ou do Champinha. Não tanto faz, não. Se você defende crucificar o Cristo, você desagrada o Senhor. Se você defende soltar o Nardoni, o Champinha, o goleiro Bruno, aí você também está desagradando o Senhor. Se você defende descondenar certas pessoas que depois viram presidente, você está desagradando o Senhor. Se você defende tornar inelegível o Bolsonaro, que não fez nada para se tornar inelegível, você está desagradando o Senhor, entendeu? Não tem essa neutralidade moral. Eu sempre falo, a coisa mais importante que uma diretora pedagógica, disciplinar de uma escola pode perguntar depois de uma briga é quem começou. As escolas ensinam o contrário, né? A professorinha feminista lá: eu não quero saber quem começou. Não, isso é tudo que eu quero saber, cara. Quem começou? Quem atentou contra a ordem e a harmonia? Ah, fulano começou, mas depois o outro encheu ele de porrada. Mas ele não teria enchido o outro de porrada se ele não tivesse começado. Esse é todo o ponto. Eu me lembro que quando eu tava na escola, tinha um moleque lá que era insuportável, que ele ficava se enfiando nas rodinhas onde ele não era chamado, pra bagunçar mesmo. Porque como ele não tinha amigo, então ele queria atrapalhar a rodinha dos que tinham amigo. E eu tinha lá minha turminha de nerdola. Aí ele encheu o saco das meninas patricinhas, depois ele vinha encher o saco dos nerdola. Ele encheu o saco de todo mundo. Até o dia que ele cometeu o grave erro de encher o saco dos jocks. O pessoal que praticava judô e musculação lá. Aí ele foi encher o saco dos jocks e tomou um tapa no pé da orelha que ele caiu. Aí queriam suspender o bombado lá que deu um tapa na orelha dele. Eu fui testemunhar a favor do bombado. Falei, cara, realmente o bombado deu-lhe um safanão no pé da orelha, mas não sem motivo. O cara provocou, o cara enche o saco de todo mundo, ele enchia o saco de nós nerdolas, ele enche o saco de todo mundo. Então quem provocou, quem começou? Então, quando o pessoal fala, se você defende a pena de morte para um bandido, você é igual ao bandido. Não, porque o bandido, ele causou a morte de um inocente. O justiceiro causou a morte de um bandido. Causar a morte de um inocente é totalmente diferente de causar a morte do bandido. Dá para entender isso? É muito fácil, é tranquilaço. Santo Tomás de Aquino, ele escreve isso muito bem.
Na Suma contra os Gentios, o santo doutor da igreja, o doutor Angélico, ele escreve basicamente o seguinte: por divina providência, nós temos meios de pôr fim aos ímpios e obrigá-los à observância da justiça. Não há pecado em punir os maus, diz Santo Tomás de Aquino. Deus age nas coisas inferiores através das superiores. E se é próprio da divina providência punir os injustos, é pela divina providência que agem os justiceiros. Aquilo que é necessário para a preservação do bem não pode ser um mal em si mesmo, escreve o santo doutor. A vida de alguns homens perniciosos atenta contra a preservação da ordem do bem comum, escreve o santo doutor. Então esses homens devem ser segregados da vida, escreve o santo doutor. Aí olha que legal que Santo Tomás de Aquino escreve. Tal qual o médico que decepa uma gangrena para evitar a decomposição do corpo, a justa autoridade elimina os homens maléficos para evitar a desordem social. Forte. Esperar que eles se emendem é incerto, mas o risco representado pelos bandidos é certo. A mensagem de Êxodo capítulo 22, escreve Santo Tomás de Aquino, é não permitir que os perniciosos continuem tendo a possibilidade de praticar as suas maldades. Então ele fala, é permitida a justa execução pelo justo zelo. Uau! O Bergoglio, o Lancelotti, o Dom Odilo, eles iam todos lost their shits se alguém falasse isso para eles hoje. Só que quem falou isso foi o santo doutor Santo Tomás de Aquino. É isso. Eu não entendo como é que alguém discorda do que Santo Tomás de Aquino escreveu. Isso é bem óbvio. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, escreve ainda. Deus, na Bíblia, toda a Bíblia é a palavra de Deus. É o Espírito Santo. Ah não, Cogos, a Bíblia foi escrita por Salomão, por Davi, por sei lá quem. Eles são a caneta. O escritor é o Espírito Santo. Então, é muito simples. Provérbios 28, vamos lá, outro trecho. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Então Deus está condenando aqui os defensores de bandido. Fazer o bem. Você eliminar as ameaças à sociedade é fazer o bem. Guardar o celular com armas é fazer o bem. Ou seja, se você não pune um bandido, está pecando pela omissão. Porque está escrito também em Tiago, capítulo 4, aquele que souber fazer o bem e não o faz, peca. Agora, eu digo para vocês o seguinte. Quando nós temos ali aquele crime inominável de deicídio, que foi a morte de Jesus na cruz, algumas pessoas falam, não, Cogos, quem matou Jesus ali foi você com seus pecados. Então todos nós somos pecadores e temos que nos perdoar igualmente, blá blá blá. Desculpinha esfarrapada para proteger bandido, né? Ai, Cogos, você está politizando a morte de Jesus. Mas o que aconteceu ali na cruz tem implicações espirituais, são as principais, porque o grande inimigo que Jesus veio vencer são o pecado, a morte e o demônio, claro. O Império Romano, pagão ali, ele estava lá por permissão de Deus para cumprir as profecias. Então, algumas coisas têm que ser derivadas daqui. Existem implicações políticas nisso, porque a política é um ramo da ética. A ética é teologia moral, e a teologia moral é essencial para a nossa salvação espiritual. Então, se realmente a missão de Jesus na cruz era uma missão salvífica, é óbvio que nós temos que politizar o que aconteceu para não cometer erros morais na nossa atuação política. Isso é tão simples. Quando Jesus tem aquela conversa com Pôncio Pilatos, ele diz a Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos fala, eu tenho o poder de te soltar. E aí Jesus fala, tu não terias poder algum se não tivesse sido dado do alto. O que isso significa? Significa que Deus instituiu o Império Romano? Não, Deus permitiu o Império Romano. O Império Romano era um império pagão que se impôs na Judéia pela porrada. Isso vem diretamente de Deus? Não, isso é uma permissão de Deus, como tudo que acontece no universo. Agora,
Algumas coisas podem ser dadas pelas razões erradas. O império pagão que dominou pela força. Ok. Agora, uma vez que você está numa posição de poder, por permissão de Deus, você tem a obrigação de usar a sua responsabilidade, a sua autoridade para o bem. Mesma coisa um policial. O policial está lá por um concurso público do Estado. Não é o arranjo narcocapitalista que eu defendo. Ok. Mas se o policial está lá fardado, com o distintivo, com a arma, com a autoridade, ele tem a obrigação de proteger os inocentes e prender os bandidos. Por quê? Porque Deus permitiu que ele tivesse essa autoridade. Era o caso de Pilatos. Pilatos deveria ter soltado Jesus e ignorado os clamores dos fariseus que queriam matar Jesus. Acabou. Mas ele foi lá e ouviu a turba democrática. Fez uma eleição direta. Falou, vocês querem que eu solte Jesus ou Barrabás, que é assassino, ladrão, estuprador, sem vergonha, safado, eleitor do Boulos? Ou talvez coisa até pior, eleitor do MBL, sei lá. Aí a turba falou, solte Barrabás. Eleiçãozinha democrática, basics. Pois é, legalismo, né? Demagogia, o farisaísmo que levava as coisas ao pé de uma letra nominal, em vez de buscar o que realmente Deus quis dizer. Então, tudo isso foram erros doutrinários, erros filosóficos, erros políticos, erros morais, que resultaram num crime concreto, o crime de deicídio. Mataram Deus. Quando você fala, não, quem matou Deus foi você fazendo seus pecados. Você comeu 3 paçoquinhas hoje e você matou Cristo. Vamos lá. Quando você comete um pecado, realmente você está ofendendo a Deus. Então ninguém aqui está passando pano para o pecado. Agora, quando nós falamos que nossos pecados mataram Cristo, isso é uma coisa indireta. Então eu vou dar um exemplo muito claro para vocês. Imagina que um pai fala para a filha, filha, não vá naquela festa. Aquela festa é num lugar ruim, com pessoas ruins, com droga, eu não quero que você vá. Aí a filha bizonha desobedece o pai e vai. Aí ela liga pro pai, pai, socorro, tem um monte de drogado, estuprador, traficante. Aí o pai pega o carro, pega a arma e vai lá para resgatar a filha. Quando o pai chega, ele é recebido a tiros, ele troca tiro com os bandidos, toma um tiro de raspão no braço e salva a filha. Aí ele dá uma bronca na filha. Filha, por sua culpa eu tomei um tiro no braço. Você me desobedeceu. Certo? Certo. O pai tem razão? Tem. Ele tomou um tiro no braço por causa da filha? Sim. Mas de forma indireta. Ele tomou um tiro no braço porque a filha desobedeceu e ele foi lá salvar a filha. Então salvar a filha era uma causa final que o fez ser exposto ao tiro. Agora, quem deu o tiro no policial que foi salvar a própria filha? Foi um bandido vagabundo. Então nós desobedecemos a Deus, viramos escravos de Satanás e Jesus foi nos resgatar. Mas quem realmente o pregou na cruz? Concretamente. Qual foi a causa eficiente do crime de deicídio? Causa final foi me livrar dos meus pecados. Realmente a culpa é minha. Mas a culpa é minha indiretamente do deicídio. O deicida mesmo não sou eu. Eu já pratiquei gula. Eu já pratiquei preguiça. Eu já pratiquei ira. Eu já pratiquei pecado contra a castidade, contra a avareza, tudo que você imaginar. Agora, deicídio não. Quem praticou deicídio foram os soldados legalistas a mando dos fariseus. Os fariseus foram o mandante do crime e os romanos executaram. Então, cuidado com esse relativismo, essa teologia freestyle usado para justificar relativismo moral, defesa de bandidagem, etc. O crime foi claramente cometido ali por erros políticos, por erros filosóficos, por imoralidades muito claras, que não... E o meu pecado de gula aqui, ele não tem justificativa, uma ofensa a Deus. Mas o que levou as pessoas a crucificar o homem perfeito, a inocência encarnada, foram pecados de cunho filosófico e político que têm que ser desfeitos. E para terminar essa exposição, lembra quando Pedro saca uma espada e tenta defender Jesus contra os soldados a mando dos fariseus ali? E Jesus fala, Pedro, embainha essa espada. Algumas pessoas interpretam isso como pacifismo. Não, na verdade isso é guerra justa. Jesus fala, aquele que viver pela espada, morrerá pela espada. Ué,
Por acaso Jesus mandou Pedro jogar fora a espada? Não, ele mandou embainhá-la, porque ele ia perder aquele combate. Eram poucos apóstolos contra um monte de soldados romanos altamente treinados. Então Jesus falou, tem hora para tudo. Tem hora que você não pode guerrear porque você não tem chance nenhuma de vitória. Então ali ele estabelece preceitos de guerra justa. Ali Jesus tinha uma missão para cumprir contra um inimigo muito maior. O inimigo ali não era o Império Romano. O Império Romano tinha lá os seus problemas, sem dúvida. Era o governadorzinho corrupto que queria puxar o saco do César, aquela corruptância, aquela politicagem toda, ok. Mas Jesus não veio para essas picuinhas. Jesus veio para uma coisa muito maior. Ele veio eliminar o efeito que Satanás causou na criação. Ele veio possibilitar a redenção de cada um de nós, do gênero humano, vencendo o pecado e a morte. Aí a doutrina de Cristo vai ter implicações políticas. Vai falar, pô, Império Romano, sacana, cobra imposto e tal. Aí tem outras implicações. Mas se nós quisermos entender a dimensão salvífica do sacrifício de Cristo, nós temos que entender que ela tem manifestações particulares no que tange ao direito, à política, à economia e etc. Então não caiam em relativismo moral. Bom, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, eu agradeço as doações para paulocogos@gmail.com, que é o meu Pix. Membros do canal, lembrando que a aula 40, Vida Feliz em Aristóteles, já está no ar. E se vocês gostam de ter alguém que entende do assunto, te dando conselhos marombeiros e nutricionais, o nosso patrocinador Conserva Coach é o cara. Além de ser um excelente treinador físico, ele manja de vários tipos de treino aqui, ele também é de direita, ele também é cristão, recomendo fortemente. Amanhã é Páscoa, hoje é sábado de aleluia, mantenhamos vigília, e que vocês tenham uma excelente Páscoa, e que Deus abençoe vocês, um forte abraço.